Salve, galera! Atingir a perfeição é impossível, mas aproximar-se cada vez mais dela, não. Eu desafio você, torcedor são paulino, a decifrar de quem é essa frase de um técnico extremamente vitorioso, de um técnico extremamente vencedor na história não só do futebol brasileiro, mas que foi um precursor de novas ideias no futebol mundial. Beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal chamado Tricolor. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal. E para você que já é da casa, deixa o seu like, comente e compartilhe esse vídeo. E para você que está chegando agora no canal, dá essa moral pra gente também. Aqui nós estamos juntos por amor ao São Paulo, beleza? Então seja bem-vindo e deixe o seu like também no vídeo do canal chamado Tricolor. Beleza, rapaziada? Por que Zubeldia deve permanecer no São Paulo? Deve ficar no São Paulo? Eu vou fazer algumas análises aqui, analisando a temporada do São Paulo em 2024, beleza? Então fique à vontade e assista até o final do vídeo. Vamos lá, rapaziada. São Paulo inicia a temporada sem o seu lateral esquerdo titular, Caio Paulista, que acabou não negociando, não ficando no São Paulo, indo para o time rival, indo para o time sem mundial. Logo depois, a convite da seleção brasileira, Dorival Júnior deixa o São Paulo, após fazer todo um planejamento com a diretoria, de reforços, após estar em vias de iniciar a temporada, a seleção brasileira vai lá, convida o Dorival Júnior, o técnico campeão da Copa do Brasil, pela segunda vez consecutiva, é verdade, e então o Dorival Júnior deixa e abandona o São Paulo para ir viver o seu sonho na seleção brasileira. Então, de maneira emergencial, o São Paulo contrata o técnico Thiago Carpini, endossado pelo Muricy Ramalho. E, ao mesmo tempo, o São Paulo anuncia uma reformulação no elenco, dispensa de jogadores como Gabriel Neves, empréstimo, né? Gabriel Neves, Juan e também Jackson Mendes, Pedrinho Vilhena, entre outros jogadores. Raí Ramos. Então, o São Paulo anuncia que essa reformulação, o elenco iria ficar um pouco mais reduzido e esse elenco iria ficar um pouco mais envelhecido, mais maduro. O técnico Thiago Carpini tem algumas conquistas, como quebrar o tabu lá em Itaquera, diante do Corinthians, algo tão desejado pelo torcedor são paulino, e depois a conquista do título da Supercopa do Brasil, aonde Rames Rodrigues não viaja com a delegação. Após a conquista da Supercopa Rei ou Supercopa do Brasil, o Thiago Carpini começa a colocar suas ideias de jogo, seus conceitos de jogo, e o São Paulo começa a oscilar bastante no Campeonato Paulista, a ponto de culminar na eliminação diante de um Murumbis lotado nas penalidades para o Grêmio Novo Horizontino, aonde Rames Rodrigues mais uma vez aparece não querendo bater o pênalti. Então o São Paulo precisa ir atrás de um técnico. O São Paulo demite Thiago Carpini após uma derrota já na Copa Libertadores e mais 2 ou 3 derrotas aí pelo Campeonato Brasileiro. Thiago Carpini é demitido do São Paulo. Milton Cruz assume de maneira interina e o São Paulo precisava de um técnico. Começam a surgir alguns nomes no São Paulo. A grande mídia esportiva começa a informar os torcedores que vários nomes de técnicos europeus, o São Paulo faz a consulta, procura saber se quer vir treinar o São Paulo, se aceita o projeto, São Paulo Futebol Clube, e todos dizem não ao São Paulo Futebol Clube. Até que aparece no radar do São Paulo o técnico Luiz Zubeldia. Zubeldia, assim que chega, pega do técnico interino Milton Cruz, o time do São Paulo já montado, e faz esse time já montado do São Paulo jogar muita bola. O São Paulo começa a ter variação de esquemas, variação de jogo, intensidade, marcação alta, pressão alta. O São Paulo começa a trazer resultados. Todo o elenco rodava nas mãos do técnico Luiz Zubeldia. E os jogadores estavam extremamente motivados, a ponto de dizerem em entrevistas que o Zubeldia era incansável, até dentro do avião ele estava dando orientações para os jogadores de maneira individual, até porque não tinha tempo para treinar. E começaram a ouvir as vitórias, e começaram a ouvir jogos convincentes, São Paulo vencendo de 3-0, de 3-1.
Até que chega um momento em que o São Paulo perde antes de um clássico um dos seus jogadores principais, Pablo Maia, por uma lesão, da qual ele não retornaria nessa temporada mais para o time do São Paulo. Depois o São Paulo ainda continua tendo alguns resultados até enfrentar o time do Vasco da Gama em São Januário, aonde tem uma derrota humilhante, vexatória, vergonhosa essa derrota, e a diretoria resolve interferir no trabalho do técnico Luiz Ubeldia, praticamente obrigando ele a usar os líderes do elenco, os jogadores mais cascudos, porque o Campeonato Brasileiro, segundo o que foi dito, não poderia vacilar, não poderia bobear, não poderia perder pontos naquela primeira parte do Campeonato Brasileiro. Pois bem, o técnico acatou as orientações da diretoria. E ainda o time do São Paulo começou a ter os seus resultados, até que o Alisson teve a sua lesão. Então, com a lesão de Pablo Maia entra Luiz Gustavo e com a lesão de Alisson entra Bobadilha. Mais adiante, nós temos o Igor Vinícius sendo poupado, preservado por causa de um desequilíbrio muscular. E aí entra a Rafinha no time do São Paulo. O jogador Diego Costa é vendido no meio da temporada, da janela de transferências. Diego Costa é vendido por impressionantes 44 milhões, da onde o São Paulo deve ter permanecido em torno de 39, 38 milhões nos seus cofres, porque foi utilizado de maneira correta pelo técnico Luiz Ubeldia. Inclusive, Alan Franco começou a ser utilizado desde o primeiro jogo com o Luiz Ubeldia. O Alan Franco que já estava para ser negociado. Sabino é contratado pelo São Paulo com um contrato de produtividade e hoje nós vemos que o Sabino, informações já chegam que o Sabino está prestes a receber uma proposta milionária por altos valores e o Sabino pode chegar na casa dos 20, 25 milhões, aonde chegou de graça no São Paulo Futebol Clube. Pois bem, chegamos então no momento da temporada, a janela de transferências no meio de ano. Todos os times contratando, as SAFs injetando dinheiro, todos os times se reforçando, até time que não tem dinheiro, de Itaquera, se reforçando, trazendo ótimas contratações. E o São Paulo sonda, o São Paulo analisa, o São Paulo sempre lento nas contratações, até que vem Marcos Antônio da Lazio numa disputa com o Flamengo, porque o jogador quis vir para o São Paulo. Logo depois, chega um outro jogador, Juan Tressoldi, um zagueiro, aonde nós estávamos com a carência na lateral esquerda, porque Patrick Lanza havia se lesionado, e o São Paulo, então, desesperado, precisa de um lateral esquerdo. E o São Paulo só contrata esse lateral esquerdo, e esse volante que já estava precisando, aos 47 minutos após o fechamento da janela de meio de ano de transferência europeia, contrata Jamal Lewis e Santiago Longo. Zubeldia, quando questionado, fez um único pedido, Paul Fernandes, e não aconteceu. Em hipótese alguma aconteceu. São Paulo, então, precisa se recuperar urgentemente, porque o São Paulo precisa disputar a Copa do Brasil, as quartas de final da Copa do Brasil, e tinha mais adiante, uma semana depois, as quartas de final da Libertadores da América, diante de nada mais, nada menos que o Botafogo, que injetou em torno de 60 milhões de euros em contratações, contratou Igor Jesus, que está na seleção, contratou Luiz Henrique, que está na seleção, Almada, de seleção, contratou Alex Telles nos minutos finais, após uma lesão do seu jogador, do seu lateral esquerdo, imediatamente contratou um jogador de nível seleção. E o São Paulo então vai enfrentar o Atlético Mineiro, e dentro de casa, no primeiro jogo, o São Paulo deixa escapar a oportunidade de garantir a sua passagem para as semifinais da Copa do Brasil, aonde perde do Galo diante do seu torcedor. No último minuto, no último lance da partida. Porém, antes,
Alguns jogadores do São Paulo, como Wellington Rato, haviam perdido gol. Luciano, com um cabeceio dentro da grande área, perdeu o gol. E, principalmente, Lucas Moura, na pequena área, sozinho, perdeu o gol. São Paulo depois vai para o segundo jogo diante do Galo, na casa dos caras, e é eliminado na Copa do Brasil. O São Paulo precisa se recuperar urgentemente e enfrentar o Botafogo. O São Paulo, no primeiro jogo contra o Botafogo, ele é amassado no primeiro tempo, 2 a 3 bolas na trave, uma pressão absurda. Quando, no segundo tempo, com algumas alterações do técnico Luiz Beldia, e algumas orientações, o São Paulo já tinha melhorado, mas algumas alterações, o São Paulo melhora de rendimento e começa a disputar com o Botafogo. Até que chega num lance crucial. No lance crucial contra o Botafogo, que a bola caiu nos pés de Jonathan Calleri, que desperdiça um gol feito. Mesmo assim, o São Paulo leva um bom resultado para casa. E diante do seu torcedor, o São Paulo estava motivado porque tinha totais condições de passar do Botafogo. E o São Paulo jogou mais bola contra o Botafogo dentro de casa, mas sofreu um gol do Atlético Mineiro já no primeiro tempo. Depois o São Paulo tem a oportunidade de ouro, um pênalti a favor do São Paulo, e aonde há uma discussão ali se Luciano bate ou Lucas Moura. Por fim, Lucas Moura ficou de bater e Lucas Moura isola a bola. E mesmo assim, o São Paulo continua competitivo, continua disputando, até que no segundo tempo, com algumas alterações do técnico Luiz Beldia, o São Paulo consegue com o cruzamento de André Silva, encontrar Jonathan Calleri, que faz o gol do empate. E o São Paulo tinha tudo para virar esse placar. Se não fosse por causa de uma situação na lateral, onde o técnico Luiz Beldia tentou devolver a bola para o jogador, percebendo a situação, causou uma outra situação ali de desconforto, e aí o Rafinha acabou com o time do São Paulo, causando todo um tumulto, empurra, para o jogo muito tempo parado, e esfria o time do São Paulo, e o São Paulo vai para as penalidades. Primeiro pênalti, Jonathan Calleri perde, bate na trave. E o último pênalti, infelizmente, o Rodrigo Nestor errou. São Paulo eliminado da Copa Libertadores da América, um sonho do torcedor, acabou por aí. Começa-se a pressão no São Paulo. Porque Zubeldia não é técnico para o São Paulo, porque Zubeldia é fraco, parte da torcida já quer o técnico Luiz Zubeldia fora do São Paulo, e parte da torcida começa a entender, e principalmente, parte da mídia alternativa que também pedia a saída do São Paulo, surgem pessoas na mídia alternativa que começam a entender o processo. Pessoas na grande mídia esportiva, como Arnaldo e Tironi, começam a pedir a permanência do Luiz Beldia. Alexander Vieira, Gabriel Sá, começam a pedir a permanência de Luiz Beldia. E aqui, o canal chamado Tricolor foi um desses precursores, pedindo a permanência do técnico Luiz Beldia. Muitos outros canais falando muita coisa a respeito do técnico Luiz Beldia, que não era bom, que não era fraco, que em 15, 16 anos de técnico teve só 2 títulos, e levantaram muita hipótese, que é teimoso, que só repete o time, entendeu? Que não utiliza o William Gomes, que utiliza Lucas Moura e Luciano ao mesmo tempo, um pedido que era feito pela torcida tricolor, e que agora a torcida já não queria mais, que tinha que colocar o Lucas centralizado, foi feito, não deu resultado. Que não poderia ter o Wellington Rato, foi feito, não deu resultado. Afinal de contas, Luiz Beldia não era técnico para o São Paulo, segundo esses entendedores de futebol. Mas graças à intervenção de jornalistas responsáveis que levantaram a informação que havia sim um processo de fritura dentro do São Paulo com relação ao trabalho do técnico Luiz Beldia, reuniões foram feitas com a comissão técnica, com os jogadores, o time do São Paulo começa a reagir. Até que teve um tropeço contra o Cuiabá, é verdade, um desempenho muito abaixo. E mais uma vez, o Júlio Casares, presidente do São Paulo, é questionado e não garante a permanência do técnico. E parte da mídia esportiva, ou a pequena parte da mídia esportiva, como Arnaldo e Tironi, pedindo a permanência do técnico, expondo essa situação de fritura. Zubeldia, então,
consegue, com algumas alterações, ter outras vitórias, até que chega o jogo contra o Vasco e temos uma excelente vitória. É nesse momento da temporada que nós nos encontramos, aonde vamos enfrentar agora, sábado, dia 26, o Criciúma. Gente, por que eu quero a permanência do técnico Luiz Beldia? Ele nunca falou mal do São Paulo. Nunca falou mal. Nunca expôs os jogadores. Ele não fica pedindo reforços. Publicamente, pelo menos. Não fica pedindo reforços. Ele trouxe profissionalismo ao time do São Paulo. Ele já mostrou que tem capacidade, desde que ele possa fazer o trabalho sem a intervenção na diretoria. Porque para situações difíceis não há soluções fáceis. Nomes começaram a ser especulados como de Felipão no São Paulo e outros nomes começaram a ser ventilados. O mais recente de Tite no São Paulo. Graças a Deus a torcida rechaçou logo de cara essa possibilidade. Então, por que eu acredito na permanência do técnico Luiz Beldia e desejo a permanência do técnico? Ele tem capacidade. E se o São Paulo, na próxima temporada, mesmo assim, com um fundo de investimento, com um teto de gastos baixíssimo de 350 milhões, aonde só com o departamento de futebol esses 350 milhões já são gastos. Se mesmo diante desse cenário, o técnico Luiz Beldia aceitar permanecer no São Paulo, ele merece estar no São Paulo. O técnico que foi eliminado da Copa do Brasil sem nenhuma derrota. Sem nenhuma derrota. O técnico que até então tinha mais 70% de aproveitamento e de 2014 para cá é o técnico com maior percentual de aproveitamento no São Paulo Futebol Clube. Com 60, quase 61% de aproveitamento. Nem o técnico campeão da Copa do Brasil tinha esse aproveitamento. Tinha 54, 55%. Vocês estão entendendo? O técnico que já conhece o elenco, já conhece a categoria de base, já tem uma ideia para ser colocada, desde que a diretoria deixe o homem trabalhar. Desde que a diretoria deixe que o Zubeldia trabalhe. E se a diretoria deixar que o Zubeldia trabalhe, vocês podem ter certeza. Mesmo num ano de cinto apertado no São Paulo, com contratações que têm que ser assertivas, um lateral esquerdo para ser titular. Um lateral esquerdo para ser titular. Mais uma e outra peça. O São Paulo vai sim ser competitivo. Porque o time está oxigenando, está ficando mais jovem. Rafinha não fica, Luiz Gustavo não fica, Nestor provavelmente não fique, Galopo provavelmente não fique, talvez até o Sabino não fique. Alan Franco já foi sondado, mas o São Paulo não vai liberar. Vendas acontecerão, mas haverá espaço para contratações. Talvez chegue Thiago Mendes, por causa do fôlego, por causa da coletiva do presidente Júlio Casares. Espaço na folha salarial. Deixem Luiz Beldia trabalhar. E eu quero falar para vocês mais uma frase do grande técnico Tele Santana, que diz o seguinte, após ser eliminado com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 82. Fizemos o que deveria ser feito. Desejo sinceramente que de agora em diante, com a ajuda de técnicos, dirigentes, jogadores, imprensa e torcida, dirigentes, jogadores, imprensa e torcida, façamos sempre a bola correr dentro de campo. Espero que você tenha entendido a mensagem do grande mestre Tele Santana, que também passou pelo momento que o Zubeldia está passando em outros clubes e na seleção brasileira. Tele Santana chegou com um pé frio no São Paulo. Tele Santana foi multicampeão no São Paulo. A era de ouro do São Paulo se deve a Tele Santana. Não estou dizendo que o Zubeldia é um Tele Santana, mas o Zubeldia pode se tornar sim um Muricy Ramalho. Desde que haja união entre jogadores, comissão técnica, diretoria e torcedores. Torcedores e imprensa alternativa e a imprensa esportiva daqueles que são São Paulinos, beleza? Esse foi o vídeo do canal chamado Tricolor. Espero que você tenha gostado. Se você está junto comigo por amor ao São Paulo, se inscreva no canal, deixe o seu like, comente e compartilhe o vídeo, beleza?
Porque ser São Paulo não é uma escolha nem uma opção, meu amigo. Ser São Paulo é uma forte vocação. Tamo junto, forte abraço. Até um próximo vídeo. E vamos, São Paulo.